Bom dia, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. É um prazer, uma satisfação estarmos nos encontrando de novo. Uma aula de História, Canal Educação, diretamente do Estúdio 4 para toda a galáxia. Bom dia especial para a nossa amiga Deusa, intérprete de Libras, né? Elcimar, nosso diretor de estúdio, professora Fátima Campelo, a nossa coordenadora. Bom, meus queridos, qual é o assunto da aula de hoje? Um assunto muito atual, muito necessário. Não somente, bom dia, Andressa, não somente para nossos estudos enquanto estudante, mas também como cidadão, né, cara? Vamos falar sobre a Constituição do nosso país, a Carta Magna, a Lei Maior. Né? Todo cidadão, toda cidadã deveria ter conhecimento, né, das leis que regem o nosso país, né, dos direitos dos cidadãos, dos deveres dos governantes, dos limites dos poderes deles também, né, que se acham muito, alguns imagino que não tem poder, limites nos seus poderes, mas os poderes são limitados, né? São equilibrados entre três poderes, melhor dizendo, tá bom? Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Compreender o processo que resultou na conquista de direitos. Gente, essa palavra conquista é bem adequada, porque direito não cai do céu não, viu? Direito não cai do céu não. Ultimamente nem chuva está caindo mais do céu. Então, os direitos têm que ser conquistados, né? Via de regra, na maioria dos países, né, se você for analisar direitinho, os direitos, quando eles são consolidados, né, quando eles são assegurados nas constituições, é produto de muita luta, galera, de muita conquista mesmo, de mobilização. E às vezes até mesmo, algumas pessoas chegam até a se sacrificarem, morrerem mesmo para garantir direitos, tá bom? Para segmentos historicamente marginalizados da sociedade brasileira. Quando nós falamos segmentos historicamente marginalizados, precisa detalhar? Eu creio que não, né? Então, nós vamos comentar eles todos na aula de hoje, tá bom? Identificar como os protagonistas da sociedade civil, né? O protagonismo, né, da sociedade civil tem resultado em transformações políticas, econômicas, sociais e culturais no Brasil das últimas décadas, tá legal? Protagonismos, tá? Galera que vai na frente, que puxa, né, que inicia, né, todos esses processos, né, de debate, de reflexão sobre os direitos. Tá legal? Vamos lá. Galera, falando em constituições, vocês sabiam que nós estamos na sétima? Esta Constituição que está em vigor, a de 1988, pasmem, é a sétima Constituição do país. Aí você pergunta, professor, isso é bom ou é ruim? Isso é péssimo. Assim, quando você analisa em termos de estabilidade jurídica, qualquer país do mundo que já está na sua sétima Constituição é algo para reflexão. Por quê? Porque quando você imagina uma Constituição, qualquer país que seja, você imagina um documento perene, né? Um documento duradouro, um documento que não seja assim constantemente alterado no seu teor. Tem que ser assim algo seguro em que você se apegue. Então, o nosso país ele já está então na sétima Constituição. Essa de 88 é a sétima, como está na sua tela, desde a independência do Brasil em 1822. Galera, isso aí significa o quê? Instabilidade política e institucional, né, do nosso país. Algo para uma reflexão, né? Bom, se a sétima do país é a sexta da República, né? Porque a primeira, a de 1824, foi da monarquia, Dom Pedro II. Tá? Então, pessoal, vamos fazer essa breve retrospectiva das constituições para nós nos contextualizarmos, né? Já que nós estamos falando do tema Constituição, é bom saber que essa é a sétima numa conjuntura que nós vamos comentando agora, né? Então, vamos nos apegar da República. Tá? Na República nós tivemos a primeira de 1891, né? O Marechal Deodoro da Fonseca era o presidente da República, tá? Ela foi promulgada. Vamos logo entender isso. As constituições, de duas uma, ou elas são promulgadas, ou elas são outorgadas. Tá legal? Então, o que quer dizer? Promulgada, quando a Constituição ela é produto de um debate de uma Assembleia Nacional Constituinte. Um grupo de parlamentares se reúnem, debatem os projetos de leis, né, concordam em relação a alguns pontos, divergem em relação a outros, enfim. Aí a Constituição é promulgada. Constituição promulgada rima com democracia. Por outro lado,
As constituições outorgadas são constituições impostas, tá? Não rima com democracia, pelo contrário, rima com ditadura, né? Dessa forma, a Constituição de 1824, ela foi imposta, portanto, ela foi outorgada. Ela dava plenos poderes para Dom Pedro I. A Constituição de 1937, ela também foi outorgada, dava plenos poderes para o Getúlio Vargas, regime ditatorial. E a Constituição de 1967, do período da ditadura militar, ela também foi outorgada, né? Dava plenos poderes para os generais, né, que assumiu a presidência pela via indireta, não foram eleitos pelo povo. Portanto, pessoal, nós temos destas 7 constituições, tá legal? 4 foram promulgadas, portanto, produto de um debate, uma Assembleia Nacional Constituinte, e 3 foram outorgadas, foram impostas, né? Regimes ditatoriais. Graças a nosso bom Deus, apesar de termos 7 constituições, o placar está 4-3 para a democracia. É nós. Então, 4 constituições. Eu sei que somos nós, é porque nós soa melhor, né? Até conversei isso já com nossos colegas da área da gramática, né? Então, pessoal, 4 constituições promulgadas, e a juventude fala, é nós mesmo, né, Deus? Não tem jeito, não. 4 constituições promulgadas e 3 outorgadas. Na nossa tela, vocês estão vendo aí, das Constituições da República, a de 1891, promulgada. A de 34, promulgada, Vargas. A de 37, outorgada, período ditatorial de Vargas. A de 46, promulgada. Né? O Brasil saía da ditadura de Vargas, né, de 45, promulgada na gestão do general Dutra. Né? E a de 67, infelizmente, outorgada na ditadura militar. Essa Constituição que está em vigor, galera, a de 1988, ela veio exatamente para revogar esta de 67. Tá legal? Portanto, a de 88 promulgada, a de 67 outorgada, imposta. Tá legal? Beleza? Bacaninha? Entendido? Né? Assim, uma breve recapitulação sobre constituições. E aí, meus queridos, esta imagem é uma imagem emblemática, né? Vejam bem, vejam bem. O que vemos? Vemos aqui um professor, né, da Faculdade de Direito da USP, professor Gofredo da Silva Teles, faleceu recentemente, né, em 2009, ele lendo um documento intitulado Carta aos Brasileiros. E aqui, meus queridos, é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, historicamente, né, é uma trincheira em defesa da democracia. Então, o professor Gofredo Teles, ele leu esse documento. Vocês estão observando? Está até escuro, porque era 1977. Né? E estava escuro no país todo mesmo, por conta da ditadura. Né? Período de repressão, de censura. Então, os estudantes, os professores da Faculdade de Direito, né, eles se reuniram de forma pacífica, né, e leram esse documento, Carta aos Brasileiros, onde se fazia uma denúncia do período ditatorial e se conclamava pelo restabelecimento da democracia e pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para que se elaborasse uma nova Constituição. Afirmando que aquele governo militar era ilegítimo, portanto, não tinha legitimidade, porque não tinha sido eleito. Simples assim. O poder emana do povo, e em seu nome deve ser exercido. Aqueles militares resolviam ser presidentes sem terem a votação, né, da maioria da sociedade brasileira. Portanto, meus queridos, então, para falarmos agora de Constituição de 88, precisamos fazer justiça ao professor Gofredo da Silva Teles, um daqueles muitos que os livros de história, né, muitas vezes nem comentam, nem de forma tangencial, mas que eles tiveram uma coragem enorme, porque esse cara, ele sabia o que estava acontecendo no país, uma pessoa esclarecida, sabia das prisões arbitrárias, das torturas, das mortes, mas mesmo assim, enfrentando tudo isso, ele lê de público esse documento que repercutiu, a Carta aos Brasileiros. Vamos lá. Os debates pela realização de uma nova Constituição aconteciam em diversos grupos da oposição durante os anos finais da ditadura. Lembrando que a ditadura militar, ela vai terminar em 85, né, depois de 21 anos, né, de escuridão da ditadura militar, de 64 a 85, mas em 77, veja só, um grande registro, um grande momento, na Faculdade de Direito da USP, Gofredo da Silva Teles. Ele lê esse documento, né? Corajosamente. É como quem vai atravessar uma BR, carro, carreta, passando a alta velocidade, e você se atreve a atravessar
não na faixa de pedestre, não com o sinal fecha, né? É algo muito perigoso. Então, vou fazer aqui uma metáfora até inadequada, considerando a lei do trânsito. Mas, enfim, o nosso professor, Gofredo da Silva Teles, ele lê desse documento entre as arcadas, né, da faculdade, né, do Largo de São Francisco, Faculdade de Direito da USP. Interessante que no documento, até queria fazer uma sugestão, quando terminar a aula, pesquisa na internet, vai lá, procura Carta aos Brasileiros, 1977, tá? Porque recentemente também um outro documento semelhante, né, foi divulgado a partir deles, dos alunos e dos professores da Faculdade de Direito, né, da USP, né, da Universidade de São Paulo, em defesa da Constituição. Interessante, em 77, era em defesa de uma nova Constituição, né, porque a de 67, que estava com 10 anos exatamente, né, a de 67 era uma Constituição outorgada, né, muito autoritária, que concedia plenos poderes para os militares, né, para os generais presidentes. Já neste ano que a aula está sendo ministrada, em 22, o movimento que foi feito foi em defesa da Constituição, em defesa da Constituição. Então, em 77, a reivindicação era pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Entendido? Já este ano, em 2022, é em defesa, em respeito à Constituição. Olha essa imagem. Rapaz, está tudo escuro. Por quê? Porque os militares mandaram desligar a energia, então foi improvisado, de última hora, uma iluminação. Mas essa foto é interessante. Está lotado, você está vendo aí, né, esse pátio, né, nas arcadas. Como o professor Gofredo dizia lá na carta, falamos diretamente do território livre, né, das arcadas da faculdade, do Largo São Francisco, do curso de Direito da USP. Meus queridos, a Carta aos Brasileiros atacava a Constituição outorgada, lembra? Falamos há pouco? Outorgada pelos militares em 1967. E afirmava tranquilamente que uma Constituição somente era válida se fosse elaborada pelos representantes do povo. Quem? Os deputados constituintes, né? Representante do povo em uma Assembleia Nacional Constituinte, ou se elaborada durante um processo revolucionário legítimo. Desconsiderando essa segunda alternativa, né, um processo revolucionário legítimo, então, o que se reivindicava na época era o quê? Eleições para deputados constituintes que iriam elaborar uma nova Constituição para o Brasil, uma Constituição democrática. E aí, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, cada brasileiro, cada brasileira, iria, dentre os candidatos que se apresentariam, iriam eleger, né, iriam votar em um candidato e confiar nele ou nela, né, para elaborar a próxima Constituição do país. Né? Então, eu até olhando para essa imagem, qual a imagem que me vem à mente no momento? É como assim, no meio da escuridão, que era a ditadura militar, né, que tinha começado em 1964, uma luz começava, né, a irradiar. Começando pequenininha, vocês estão vendo, né? Isso aí foi em 77. O que é que eles reivindicavam? Uma nova Constituição para o país, que ela foi promulgada, como hoje nós sabemos, em 1988. Tá legal? Ou seja, isso aqui foi em 77, o ano dessa imagem, outubro de 67, né? Então, somente em 88, então 11 anos depois, o sonho do professor Gofredo Teles e desses alunos, desses professores da Faculdade de Direito da USP e da sociedade brasileira como um todo, se realizou em 88 com a promulgação da Constituição. Mas era as trevas, né? Era a escuridão. Bem naquela luzinha no meio, é aquela imagem anterior. Vou até voltar aqui para você ver. Onde está o professor Gofredo falando. Veja bem, ele está lendo uma carta com muita dificuldade, creio eu, né? Porque ele está escuro, não está bem iluminado. Mas ele faz um esforço e lê a carta, né? Olha que tá aqui as lâmpadas improvisadas, algo de última hora, e aqui a imagem seguinte, né? Mais assim a distância, né? Onde você percebe a multidão. Aí não tem cadeira para ninguém, a pessoa está sentada, não, a pessoa está em pé, né? Porque está todo mundo atento, acompanhando a leitura da Carta aos Brasileiros, que nós podemos considerar como uma espécie de um documento basilar, né? Que acabou marcando, né, a história da Constituição de 1988. Meus queridos, foi em 77? Pois bem,
Pois em 84 o povo vai para as ruas. Aí não é mais só na faculdade do Rio de Janeiro, da USP, lá em São Paulo, não. Tá? A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, não. Tá bom? Em 1984, o movimento pelas diretas já era a exigência popular de que o presidente brasileiro, que seria eleito em 1985, não fosse mais eleito pelo Congresso, pela via indireta, mas que viesse da eleição direta com a participação popular. O povo brasileiro cansou, né? 20 anos, cara. 84, estava com 20 anos que os militares tinham chegado ao poder. Não foi em 64? Então, 20 anos, aí o povo brasileiro só vendo aquilo, né? Saía presidente general, entrava presidente general e ele nada, né? Ele não participava, ele não votava, né? Podia até ser, quem sabe, né? Que alguma daquelas criaturas que assumiam lá a presidência, se fosse para o crivo popular, para as eleições, pudesse ter sido eleito. Aí seria a democracia, mas não eram, não foram. Então, em 84, a população brasileira, você está vendo a imagem, olha a multidão, né? Se na imagem anterior dos estudantes e os professores do curso de Direito da USP, né, uma pequena multidão ali, né, uma aglomeradazinha ali no pátio da faculdade, agora não. O povo ganhou as ruas, é o movimento pelas diretas já, tá bom? Na ditadura, as eleições presidenciais elas foram indiretas, ou seja, a escolha era feita pelos parlamentares apenas, pelos deputados federais. E olha que deputado, meu irmão, minha irmã, deputados amedrontados, né, pressionados, alguns nem tanto, alguns é porque queriam mesmo era eleger aqueles militares, né, aqueles generais. Até, bom, vamos, sem subterfúgios, né, professora? Sem subterfúgios, né? Alguns deles porque comungavam, se beneficiavam, né, tinham vantagens pessoais de todas aquelas mazelas que estavam acontecendo. E outros eram mesmo por medo, por pressão, porque, só para lembrar, no início da ditadura militar, um deles, um deputado, Marcelo Rubens Paiva, foi preso, torturado e morto. Um deputado, né, que foi morto de forma bastante violenta, Marcelo Rubens Paiva. Depois da aula, dá uma olhadinha, pesquisa aí para você ver. Então, observe que a situação é tensa, mas tem limite para tudo. O povo foi para as ruas e foi reivindicar uma nova Constituição. Bom, pessoal, a emenda Dante de Oliveira não passou, né, porque era uma emenda de um deputado, como está colocado aí na tela. O deputado federal Dante de Oliveira, ele apresentou uma proposta de emenda constitucional. Essa emenda constitucional seria exatamente para determinar que a eleição do próximo presidente fosse pela via direta. Não passou. Os militares pressionaram e os políticos, os deputados federais não aprovaram. Então, os políticos da oposição juntaram-se na defesa da composição de uma constituinte. E o que é uma constituinte? É uma assembleia, quando chama assim constituinte, já é o finalzinho, né? Mas seria Assembleia Nacional Constituinte. É um grupo de deputados e deputadas que elaborariam a nova Constituição para o país. Na imagem, o que vemos? Nós vemos o José Sarney, aí abraçado com o Tancredo Neves. Eles foram eleitos pela via indireta, né? A direta já não teve êxito, né? E eles estão celebrando porque eles foram eleitos, os deputados. Lá no fundo, vocês estão vendo um quadro com a imagem do presidente, o general João Batista Figueiredo. Ele foi o quinto e o último general-presidente da ditadura militar. Está aí, sorridentezão, né, o bichão. Mas ele, então, inclusive, nem passou a faixa presidencial, né, para o Sarney, porque o Tancredo falece, viu, gente? Né? O Tancredo ele foi eleito, mas não tomou posse. Ele acabou falecendo, motivo de saúde, né, de verticulite aguda. Tá aí, o nosso amigo Elcimar deu um close. Vocês estão vendo aí. Quem é quem nessa história toda aí? Lá do fundo, eu já comentei, né, lá está o general Figueiredo, né? Mas aí o Sarney, os dois são civis, lógico. Sarney, do Maranhão, né, o Tancredo, de Minas Gerais. Só que este Sarney, o Sarney era da Arena, meu povo. Era do partido que fazia a defesa da ditadura militar. Então, e depois da Arena ele migrou para o PDS. E o povo ia para as ruas, tinha um slogan que dizia, me lembro, o povo não esquece, Sarney é do PDS. Tinha, né, o pessoal falava isso. Né? Ou seja, lembrando os vínculos históricos do José Sarney com a ditadura. Mas, enfim, o que acontece? Já o Tancredo tem outro perfil. O Tancredo, um político mineiro, habilidoso, tinha sido primeiro-ministro daquela época, né, da solução parlamentarista, né, naquela que conviveu com o presidencialismo do João Goulart, lembram? E mais, então, com a morte do Tancredo, assume o Sarney. Né?
Assume o Sarney, que era o vice-presidente. Mas aí, muitos naquela época argumentaram o seguinte: era para garantir a tal da governabilidade. Eita palavra, né? Tão comentada, sobretudo nos dias atuais, governabilidade. Ou seja, no Brasil, nem tanto não é muito fácil eleger, mas mais difícil é governar. E para governar, é preciso ter governabilidade, né? Aí você tem um bom diálogo com o Congresso, né, com a imprensa, com a sociedade de maneira geral, com os outros poderes constituídos, com o capital, né, com os empresários, enfim, com as relações internacionais também. E aí, aqueles que argumentaram colocar o Sarney na chapa como vice, era nesse sentido, de garantir a governabilidade. Por quê? Porque o Brasil estava fazendo uma transição, tá, de um período ditatorial para um período de redemocratização. Então, nessa conjuntura, o José Sarney era uma pessoa que se adequava, ele tinha um perfil, né, e iria garantir essa transição sem traumas, né, sem rupturas, do período ditatorial para o período de redemocratização. Ele teria essa habilidade. Sarney que ainda está vivo, né, ele tem quase 100 anos, lúcido, né, da Academia Brasileira de Letras, é um escritor também, tal, tá? Aqui do nosso vizinho estado do Maranhão. Tá legal? Sobre o Sarney, a gente vai falar dele em outras aulas, né? Por enquanto, na Constituição. Tá aí, olha a fotografia do Congresso, né, da Assembleia Nacional Constituinte, a nova Constituição. Não passou uma proposta na época, viu, galera, que era o quê? Que era de eleger deputados somente para elaborar a Constituição, exclusivamente. Elaborou a Constituição, pronto, encerrou o trabalho. Não, foi eleita uma Assembleia Nacional Constituinte por deputados que, ao terminarem os trabalhos de redigirem a Constituição, eles continuariam exercendo seu mandato como parlamentares. Tá legal? Então, todos os deputados e senadores, também tem que falar nos senadores, né? O Congresso Nacional, também compuseram a Assembleia Nacional Constituinte, que tomou posse no dia 1º de fevereiro de 1987 e reuniu-se durante mais de um ano na elaboração da nova Constituição. Esse período eu acompanhei, né, na época, 87, estava ingressando na Universidade Federal do Piauí, no curso de História, então havia toda uma esperança, uma expectativa, né, de que novos dias viriam, regido por uma nova Constituição, uma Constituição que seria promulgada e não otorgada, né? Então, isso foi muito debate na sociedade, os segmentos se organizavam, né? Tá certo? Foi um momento muito rico da participação da sociedade, tá certo? E é porque naquela época, Andressa, não tinha, né, o WhatsApp, não tinha as redes sociais que nós temos hoje. Eu não sei nem se fica até em dúvida se seria positivo ou negativo, porque da forma como o debate ocorre atualmente, muitas vezes de forma superficial, né, sem profundidade, enfim. Mas vamos lá, vamos nos ater aqui o que de fato aconteceu. Os trabalhos da Constituinte foram bastante longos, porque os parlamentares, né, os deputados, os senadores, eles não possuíam um projeto base, tendo de iniciar literalmente do zero. Então, foi muito difícil para eles também, né? Olha essa imagem, gente. Você está vendo aí, diante do Congresso Nacional, multidão, faixas, cartazes, é a sociedade, aquilo que eu falei há pouco. Um momento muito interessante. Eu me lembro que até na época, como universitário, nós, juntamente com os movimentos sociais, sindicatos, né, houve uma caravana que saiu daqui do Piauí a Brasília, né, nesse sentido mesmo, de manifestar, digamos assim, a vontade da sociedade para que o Brasil fosse colocado nos trilhos, né, da democracia, do respeito aos direitos. Ok? A elaboração da Constituição de 1988 ficou marcada pela ampla participação de grupos populares. É a Constituição, galera, desta sete, né, que nós falamos no início da aula, é a Constituição considerada mais democrática na história do nosso país. Bens a Deus. Que bom, né? Vamos ler esse texto junto com a da professora Lilian Schwartz. O que é que ela diz? O novo texto constitucional tinha a missão de encerrar a ditadura, o compromisso de assentar as bases para a afirmação da democracia no país e uma dupla preocupação. Qual, professora? Primeiro, criar instituições democráticas sólidas, o bastante para suportar crises políticas e estabelecer garantias para o reconhecimento e o exercício dos direitos e das liberdades dos brasileiros e das brasileiras. Muito bem, professora Lilian, é exatamente isso. Entendido aí? Essas duas bases, né,
que ela citou, essas duas preocupações, essas duas missões, né, dos constituintes daquela época, lá de 88. Primeiro, criar instituições democráticas sólidas, resistentes, né, que sobrevivessem ao supapo, né, de algumas tentativas, digamos assim, de estabelecer algum regime ditatorial, né, ou de ferir a democracia. Então, enfim, criar instituições democráticas sólidas para suportar as crises. Porque até, galera, crise política, crises econômicas, chega a ser até, de certa forma, natural no mundo, né, contemporâneo. Agora, a questão é sobreviver, é resistir, suportar essas crises, como ela fala aí, tá bom? E estabelecer o quê? Por outro lado, a garantia para o reconhecimento e o exercício do direito e a liberdade do brasileiro. Ou seja, aconteça o que acontecer, com crise política ou não, os direitos e as liberdades dos brasileiros e brasileiras deveriam ser assegurados. É isso que a professora Lília está comentando. A gente pega um textão desse assim, é um parágrafo, melhor dizendo, né? Parágrafo, numa cultura que nós temos hoje de textos breves, textos curtos, né? Linguagens, mensagens telegráficas. Às vezes, vou ler isso aí. Mas você tem que ter essa necessária paciência para ler, né? Um parágrafo, um texto, porque você não ficar só na superfície, boiando. Então, mas você pode até resumir, né, nessas duas preocupações básicas que ela colocou aí. Resumindo, a Constituição deveria, dupla missão, criar instituições democráticas sólidas para suportar as crises e, segundo, garantir de forma inequívoca os direitos e as liberdades de brasileiros e brasileiras. É isso, né, que a professora Lília está a nos dizer. E aí, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, olha, esse senhor é um outro também. No início da aula eu falei do professor Godofredo Teles, né? Que é um que é assim, muito esquecido, ninguém comenta e tal, não se faz o justo reconhecimento. E o outro é o deputado Ulisses Guimarães, esse senhor, né, que está na sua tela. Não sei se você já ouviu falar nele, né? Ulisses Guimarães foi o grande baluarte, né, do processo de elaboração dessa Constituição de 88, que é conhecida, como está na sua tela, como a Constituição Cidadã, né? Como ele gostava de dizer também, o Ulisses Guimarães. A Constituição da República Federativa do Brasil restabeleceu, veja bem, restabeleceu a democracia após 21 anos de ditadura militar no Brasil. A Constituição de 1988 foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, presidida por esse senhor, Ulisses Guimarães, e composta por 559 parlamentares, constituintes, né? Depois eles assinaram a Constituição, cada um deles, momento solene, momento bastante interessante na história do nosso país. E esse Ulisses Guimarães, tome corajoso. Tinha umas farsas de eleições, na época da ditadura militar, todos já sabiam quem seria eleito seriam os generais. E algumas vezes, quando tinha eleição, o Ulisses Guimarães, ele se candidatava, sabendo que ia ser derrotado, sabendo que os deputados, a maioria era totalmente controlada pelos militares, lógico, ele não seria eleito. Mas ele deixava claro, ele demarcava um espaço dentro do Congresso, né? Era uma voz clamando, praticamente no deserto, né? Em defesa da democracia, né? Em defesa exatamente do restabelecimento, né, dos padrões, né, dos valores democráticos, tá bom? Ulisses Guimarães, tá bom? Desde 64, pessoal, o Brasil enfrentava o quê? Só para lembrar, o autoritarismo imposto pelo governo militar. Democracia zero. A partir de 1967, o Brasil, só para relembrar, né, o país passou a ser regido pela Constituição Brasileira de 1967. E aí? Promulgada ou otorgada? Lembram? Comentamos há pouco? Essa Constituição ela foi otorgada, não é um período ditatorial. Né? Olha a manchete do jornal, né? Jornal do Brasil. Oh, meu Deus, promulga nova carta. Não. Na verdade, papel aceita tudo, né? Papel aceita tudo, professor. Mas, na verdade, para ser rigoroso em relação ao significado do termo, essa Constituição de 67, ela não foi promulgada, ela foi otorgada. Portanto, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar duas aspasinhas nessa palavra promulga, porque, na verdade, essa junta, ela outorga, ela impõe. O correto seria isso, ela outorga uma nova carta magna,
né, uma nova Constituição. Ah, professor, por que não colocaram outorga? Aí você queria que os militares deixassem, permitissem. Mas é lógico que não. Mas é lógico que não. Censura braba, censura violenta. Então, algum militar disse, escreve bem aí, menino, junta promulga, nova... Primeiro que é uma junta. Pronto. Tá aí, cada vez mais que a gente se debruça. Rapaz, dá para elaborar até uma questão do Enem só com a capa desse jornal. Sabe por quê? Porque primeiro que não foi promulgada, ela foi outorgada. Então, o verbo seria a junta outorga, né? Nova carta. E segundo, se é uma junta o que é, galera? Um grupo de pessoas que redigiram essa Constituição de 67. Não foi uma Assembleia Nacional Constituinte como essa de 88, foram 559 deputados que vocês viram no slide anterior. Então, o fato de ser uma junta já evidencia que essa Constituição de 67 ela não foi promulgada, meu irmão. Como é que 5, 6, 7 pessoas, não passava de 10, elaborava uma Constituição e diz que ela posso dizer que promulgaram? Não, é lógico que não. Então aí tem sinais trocados aí, porque junta não promulga a Constituição, junta outorga, entendeu? Beleza? Voltando para o texto. A partir de 67, o país passou a ser regido por essa Constituição, que estabelecia atos institucionais. Professor, o que é isso? Atos institucionais. Meu irmão, atos institucionais era a forma absurda que os generais legislavam. Ato institucional número 1, ato institucional número 2. Desses atos institucionais, o mais terrível deles foi o AI-5. Né? Por quê? Porque ele acabou com habeas corpus, né? Permitia prisões arbitrárias, estabelecia censura, era um inferno. Então, e aí o presidente, poder executivo, passa a legislar, o que também não é algo, digamos, dentro da normalidade jurídica institucional. Mas por que isso? Com a finalidade de atender aos interesses da ditadura militar no Brasil. Então você tem, por um lado, uma Constituição, nós tínhamos naquela época, né, da ditadura, uma Constituição outorgada, que dava plenos poderes aos presidentes generais, por outro lado, os cidadãos, né, e cidadãs tinham seus direitos violentamente reduzidos. E, além disso, o presidente legislava, elaborava leis, que eram, né, os atos institucionais, tá certo? Olha aí, 2 generais, eles estão vestidos como civis, né, com paletó e gravata, mas do lado da esquerda é o general Figueiredo, foi o último dos 5, né, presidentes generais da ditadura, e à sua direita o general Emílio Garrastazu Médici, né, ele que foi o penúltimo general presidente. Nenhum dos dois eleito pela via direta. Todos os dois eleitos por um congresso ou amordaçado ou então que se beneficiava da ditadura militar. Tá bem? Vamos para o texto. O governo ditatorial optou por promover uma abertura política, galera, nas palavras do Geisel, uma distensão lenta, gradual e segura. Lenta porque não seria às pressas, né? Gradual no sentido parecido, né? Aos poucos, e segura. Segura como? Na cabeça dos militares, segura seria de uma maneira que os ânimos fossem contidos, os militares também eles se preocupavam em eles serem punidos, condenados e punidos, porque torturaram, porque mataram, então nesse sentido. Então, essa abertura também, pessoal, vai começar com o Geisel, esse senhor, né, da direita, e depois o Figueiredo concluiu, porque quando o Geisel assumiu a presidência, eleito indiretamente, é bom que se diga, se destaque sempre, o Geisel, ele assumiu em 74. Estava com o quê? Estava já com 10 anos, né, da implantação da ditadura militar. Então, tinha um desgaste. Tinha um desgaste natural, muitos que tinham eleito tinham se decepcionado, aliás, nem eleito, tinham apoiado, estavam decepcionados. Então, foi um negócio complicado. Então, ele já não... não era mais possível prender, torturar e matar todo mundo, né? Porque uma coisa é colocar uma pessoa numa cela, covardemente torturar essa criatura, né, esse cidadão, essa cidadã, e chegando às vezes até a matar. Outra coisa é pegar milhares de brasileiros que estavam nas ruas, como você viu há pouco nas imagens pela direta já. Voltando ao texto, essa liberalização do regime não visava restabelecer a democracia no Brasil, viu, galera? Mas sim dar o quê? Essa liberalização. Mas sim dar condições ao regime de sobreviver
em uma época de dificuldades políticas e econômicas. A economia foi para o espaço. E na gestão do Médici, né, dizia, o Brasil vive um milagre econômico. E, de fato, olhando só para os números, o Brasil estava exportando muito, né? Tava, de fato. Mas, enfim, um preço muito alto, do aumento da dívida externa, do arroz salarial, trabalhadores não podiam fazer greve, não podiam reclamar, aí você fabrica muito e produz muito, e vende muito, né? E os empresários lucram muito também. Agora, os trabalhadores, coitados, né? Ali sempre na repressão. Então, meus queridos, entendemos dessa forma? Por um lado, a sociedade se organiza, se mobiliza e pressiona o governo militar pelo restabelecimento da democracia. Por outro lado, nós temos o próprio governo militar, né? No caso, a partir do Geisel, concluindo com o Figueiredo, um entendimento de que a ditadura estava chegando ao seu término, né? Que era mais conveniente eles retornarem aos quartéis, né? Se bem que tinha uma divisão muito grande entre eles. Os da linha dura, que defendiam que permanecessem na presidência por mais tempo, e com a repressão, com tortura e tudo mais. Já outros não, outros defendiam o seguinte, não, vamos deixar esse negócio, né, de governar o país para os civis, e vamos retornar para os quartéis. Ah, tá bom, já basta. E por outro lado, galera, um grande apoio que eles tinham no exterior, que era os Estados Unidos, começou a recuar. Eles começaram a recuar. Por quê? Porque com a Guerra Fria foi se arrefecendo, né? 89 caiu o Muro de Berlim, né? Em 91 a União Soviética foi totalmente desintegrada. Então, a Guerra Fria está passando. Passou. E o que acontece? Não havia mais necessidade para os Estados Unidos de estarem ali bancando, patrocinando governos ditatoriais, não só no Brasil, na América Latina como um todo, praticamente, tá? Olha aí a matéria do Jornal do Brasil. Geisel proclama o fim do ciclo autoritário. Como é que ele fez isso, o Geisel? Por exemplo, ele revogou o AI-5, o Geisel, né? Vamos lá. A repressão policial, aos poucos, diminuiu, né? Os atos institucionais, eles foram suspensos. Então, a repressão diminui, os atos institucionais suspensos, o movimento estudantil se reorganizou, o sistema eleitoral foi democratizado e a imprensa se libertou da censura. Tá vendo? Você lembra daquela matéria, aquele título do jornal que há pouco nós estávamos comentando? Dizia lá, junta promulgou nova carta. Então, é censura. A própria imprensa, os jornalistas comemoram, celebram o fim da censura. Né? Os exilados e presos políticos foram anistiados. Quem são esses exilados, professor? Exilado foi aquele cara, aquele homem, aquela mulher, que fazia oposição ao governo militar e para não ser preso, para não ser torturado e para não ser morto, né, saíram do Brasil. Boa parte foi para a Europa, alguns para os Estados Unidos. Né, era mais seguro do que ficar aqui. Aqui era muito perigoso, era muito arriscado. Então, foi um exílio forçado. A partir do Geisel, concluindo com Figueiredo, esses que estavam no exílio começaram a retornar para o Brasil. Né? Retornam para o Brasil, são bem-vindos, né? E numa situação muito tensa também, porque tinha aqueles militares da chamada linha dura que eu comentei há pouco, tá certo? Então, permitiu-se, inclusive, a formação de novos partidos políticos. Por que novos partidos políticos? Porque durante a ditadura, pessoal, os militares só permitiram 2 partidos. Um do Sim Senhor, que era a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o outro que ficou conhecido como do Não Senhor, que era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, onde reunia os corajosos, né, que faziam oposição ao regime militar, porque o negócio era pesado mesmo. Sempre foi MDB minoria, a Arena maioria, nas votações a Arena sempre vencia, né? Aqui, né? Então tá aí, gente. Nós estamos caminhando para quê, professor? Nós estamos caminhando para a Constituição de 88, né? Entre os constituintes, pessoal, também figuras importantes, como o futuro presidente, o Fernando Henrique Cardoso, ele foi constituinte, assim como o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vocês estão vendo aí o próprio Lula, na época, deputado federal, cercado de outros deputados federais, que estão assinando o documento, né, o termo constitucional. Era um momento histórico, um momento solene, né, da história do nosso país, para todos eles, todos os 559 parlamentares constituintes, deputados federais e senadores. Tá? Não era a Constituição que alguns desejavam, mas foi a Constituição possível, né, de ser redigida naquela época. Naquele conflito de interesses, empresários, trabalhadores, a sociedade civil organizada em relação ao poder.
Tá? Então, foi algo, um momento que foi... Mesmo assim, ela é considerada a Constituição mais democrática do Brasil, daquelas 7, né? Destas 7 que vigor. Olha ele aí, o nosso amigo, né? Ulisses Guimarães, deputado federal. O resultado de mais de 19 meses de Assembleia Nacional Constituinte foi a Constituição Federal de 88, apelidada de Constituição Cidadã. Ele tá tão alegre. Olha, no dia da promulgação, tem um discurso do Ulisses, eu quero até recomendar, terminou a aula, digita lá, discurso do deputado Ulisses Guimarães no dia da promulgação da Constituição de 88. Tem um áudio, já tem um áudio lá no site do Congresso Nacional. O Ulisses Guimarães, ele diz o seguinte, olha, nós cumprimos uma missão que o povo nos confiou, né, que é de elaborar uma nova Constituição para o país, né, refletindo, lógico, os interesses mais diversos segmentos da sociedade. Nós não temos uma sociedade homogênea, pelo contrário, nós temos uma sociedade heterogênea, né? Pessoas pensam diferente, têm interesses diferentes. E ele diz lá o seguinte, olha, discordar, sim, né? Divergir, às vezes, agora desrespeitar, descumprir, nunca. Então, um baluarte na defesa da Constituição do Brasil. E ele diz uma frase bem forte, ele diz que quem trai a Constituição, trai a pátria. Preste atenção, traidor da Constituição é traidor da pátria. São palavras fortes, mas que resume bem o pensamento democrático, porque a Constituição do Brasil, não, aqueles que desrespeitam a Constituição, desrespeitam a pátria, são traidores da pátria. E ele no momento do discurso, ele diz, nós temos ódios da ditadura, nós temos ódio e nojo das ditaduras. Porque ele diz o seguinte, o descumprimento da Constituição, rasgar a Constituição, leva para períodos ditatoriais. Dá uma olhadinha lá nesse áudio, até só o áudio, se tem vídeo, não vi ainda, mas o áudio já dá para você entender direitinho. Em tempo de podcast, os áudios, eles são bem legais, você escuta em qualquer lugar. Isso, tá bem. Então vamos lá. É uma das mais extensas constituições já escritas, né, com 245 artigos e mais de 1.600 dispositivos. Ainda assim, galera, essa Constituição é considerada incompleta, pois vários dispositivos que dependem de regulamentação ainda não entraram em vigor. Então, a Constituição ela foi elaborada, foi redigida, e alguns artigos ficaram dependentes, né, de serem regulamentados posteriormente, tá? Mas está aí, está valendo. O documento constitucional assegurou garantias aos direitos fundamentais, tá? O direito à vida, direito à liberdade de expressão, tá? O direito ao emprego digno, à educação, à saúde, enfim, o leque é bem extenso, né? Qualificou como inafiançável, opa, como é que é? Isso, crimes inafiançáveis, como a tortura e ações armadas contra o Estado democrático e a ordem constitucional, criando mecanismos legais para impedir golpes de qualquer natureza. Por isso que a Constituição não pode ser rasgada, tá? Então, veja bem, tem uns crimes que você pode pagar fiança e você responde em liberdade, né? Mas já outros não. Outros são considerados crimes inafiançáveis, não cabe fiança, tá? Como a tortura e as ações armadas. Olha, se a Constituição diz isso, qualquer brasileiro que fizesse apologia à tortura, deveria responder com base na Constituição, né? Então, a Constituição não pode ser letra morta, né? Não pode ser um documento assim qualquer. Constituição não é um livrinho qualquer, não. É a Carta Magna, é a lei maior, tá bom? Nós, eu, você, nós todos, precisamos fazer com que ela seja respeitada, com que ela seja cumprida. A Constituição do nosso país. Não é brincadeira não, pessoal, isso é uma coisa séria, tá? Tá certo? Então, é algo que todos nós deveríamos ler. Se não entender direito, perguntar a alguém que entenda mais do que nós. O que é que está dito aqui? O que é que está escrito? Me protege em quê, essa Constituição? Tá bom? E você deve ter conhecimento, né, dos seus artigos, tá bom? Olha aí o Ulisses Guimarães, mais uma vez, bastante satisfeito com aquele sentimento, né, de missão cumprida, de dever cumprido, né? Olha o que ele diz. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Muda para vencer, muda Brasil. Faz parte daquele trecho
né, daquela fala dele que eu falei, que eu destaquei há pouco, né? E veja bem que a promulgação, né, essa Constituição foi promulgada, ao contrário daquela anterior, né, que essa de 88 substituiu. A Constituição de 67, ela foi outorgada, né? Outorgada. Não é possível que você vá se equivocar na prova, nas avaliações, de tanto repetido que, né, nós estamos evidenciando essa distinção entre as constituições outorgadas e as constituições promulgadas. E aí o deputado Ulisses Guimarães, né, ele ostenta, muito orgulhoso, assim, orgulhoso que eu digo no sentido de que ele cumpriu o papel dele, né, ao conduzir os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, né? E apesar já da idade dele, né? Você vê que ele já não é tão jovem, né? Quando ele estava à frente do Congresso Nacional, ele era bem alto, né? Uma fala firme. Faleceu numa tragédia, num acidente, né, de helicóptero, ele, né? O Ulisses Guimarães, nunca foi encontrado o corpo dele, tá certo? Mas, assim, a passagem dele pela história do Brasil, em relação à questão da elaboração da Constituição, da redemocratização, é um marco. Quais são as características, professor, dessa Constituição que o senhor falou tanto e fala tanto, e destaca tanto? Vamos lá. Vamos fazer aqui uma panorâmica, né, sobre as características da Constituição de 88. Já estou até ouvindo algum aluno dizendo, professor, quem tem que entender de Constituição são os advogados, são os juízes, são os promotores. Não, que história é essa? Quem tem que procurar entender e fazer valer a Constituição somos nós, todos nós, cidadã brasileira. Né? Nós não estamos soltos no mundo feito um bicho, não. Nós temos que nos apegar, né, à Carta Magna. Então, vamos lá. Elaborada por uma Assembleia formada por congressistas, conservadores e progressistas. Estão lembrados que eu disse há pouco? Da heterogeneidade, né, da sociedade brasileira. A Constituição da República Federativa do Brasil reúne anseios democráticos, ideais progressistas, bem como velhos costumes centralizadores. Está vendo? Ó, tem a ver com o fato dos congressistas, uns serem conservadores e outros progressistas. A Constituição que emanou, né, do trabalho desses deputados, elas traziam o quê? Alguns anseios democráticos, alguns ideais progressistas, bem como velhos costumes centralizadores, exatamente. Essa amálgama, vamos dizer assim, né, de uma sociedade que tem interesses que são diferentes. Né? E chega a ser natural, todos se respeitando mutuamente, é lógico, né? E respeitando também a necessidade da maioria da sociedade brasileira. Não é possível que uma minoria, porque tem poder econômico, e porque tem poder de informação, né, de mobilização e tal, acabe se sobrepondo aos interesses, à realidade de uma maioria de brasileiros. Tá legal? Porque, infelizmente, é isso que acaba acontecendo. Não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. É que tem uma elite, uma minoria, que tenha poder econômico, que controle as informações, né, que forme opinião, acaba acontecendo o quê? Projeta para o restante da sociedade, né, os interesses deles, e como se fosse interesse de todos, ou da maioria. Né? É preciso ter cuidado ao analisar um determinado momento histórico. Esse documento, galera, ele é formal, é uma lei, né, escrito, não é uma constituição oral, né, consuetudinária, como se diz, algumas constituições que não são escritas, um sistema ordenado de regras, analítico e rígido. Rígido como, professor? Rígido assim, galera, porque para você mudar um artigo constitucional, existe todo um rigor jurídico, metodológico. Não é assim, não. Bora mudar a Constituição. Não, peraí. É todo um processo. Né? Não é assim, não. Para que haja uma reforma na Constituição, aqui tem que ter todo um trabalho muito cuidadoso, muito sério, responsável. Não é porque você está mudando a lei maior, cara. Não é a leizinha qualquer, não. Aliás, todas as outras leis que nós conhecemos, leis estaduais, leis municipais, elas precisam se adequar à Constituição Federal. Sabia disso? Tanto na Assembleia Legislativa do seu Estado, como no Congresso Nacional, né, existe uma comissão que faz análise da constitucionalidade, né, de um projeto de lei.
Entendeu? A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Tá legal? Então, aqueles deputados, ou vereadores também, porque numa Câmara de Vereadores, chega lá um projeto de lei, chega lá vindo lá do prefeito, né? Vindo do governador, vindo do presidente da República, o que é que vão fazer os vereadores, os deputados estaduais e os deputados federais, respectivamente? Na CCJ, eles vão analisar se aquele projeto de lei não fere a Constituição, não agride a Constituição. Porque se ferir ou se agredir, esse projeto não vai nem para o plenário. Por quê? Porque ele é inconstitucional. Tá legal? Tá certo? Então, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, seja de uma Assembleia de uma Câmara de Vereadores, seja de uma Assembleia Legislativa Estadual, ou seja, do Congresso Nacional, é uma peneira, é um filtro, né? Coloca lá a peneira da Constituição. Opa, isso aqui passa, isso aqui é constitucional. Não, isso aqui já não é. Não, já não é, cara. Fere o artigo tal da Constituição. Não pode. Pode ser que a pessoa tenha boas intenções ou más intenções, não interessa. Ele é inconstitucional. Tá legal? Então, a Comissão de Constituição e Justiça. Aliás, deveria ser escolhido com mais critério, essas CCJs, né, Brasil afora. Às vezes, muitas vezes, acontece um acordo entre os partidos. Fulano e tal, vai presidir a CCJ. E aí, o que ainda salva essas comissões de Constituição e Justiça, muitas vezes, são os assessores, né? São os advogados, que muitas vezes são servidores efetivos da casa, né? Passaram em concurso público e tal, que eles chegam e dizem, orientam seus vereadores, seus deputados, né? Senadores, olha, não é bom o senhor passar essa vergonha aqui, não. Encaminhar para o plenário, porque é constitucional, né? Fere artigo tal. Entendeu, deputado? Entendeu, vereador? Então, o que ainda salva muitas vezes são essa assessoria jurídica da casa, né, que são servidores efetivos, porque os parlamentares, eles passam o mandato lá e depois encerram, uns são reeleitos, outros voltam para casa, vão cuidar da vida deles, mas aquela assessoria jurídica permanece lá. Eles são funcionários efetivos da casa, tá bom? Então, eles têm também o nome dele para zelar, né? Eles não vão passar... Porque, às vezes, quando chega no plenário, tem até alguns analistas que dizem o seguinte, eu até entendo o deputado tal, o vereador tal, que não entende coisa nenhuma, né, de lei, de Constituição, ter apresentado esse projeto. Mas passou por quem mesmo, menino, isso aqui? Quem será foi que orientou esta criatura? Né? Quem foi que recomendou? Quem foi que disse, siga em frente, parlamentar, que está tudo de acordo com a Constituição? Então, muitas vezes, as pessoas elas procuram se preservar nesse sentido, tá bom? Para alterar, isso que eu estava falando há pouco, veja bem, para alterar as garantias previstas na Constituição, é necessário aprovar uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional, tá certo? É assim que se chama. E a aprovação não é algo simples, né? Envolve trâmites que vão desde o processo de apreciação no Congresso e no Senado, até a escolha da sociedade, por meio de referendos, por exemplo. Por meio de referendo. Então, em algumas situações, digamos assim, a matéria é tão grave, a matéria é tão relevante, que os próprios congressistas, né, eles decidem que a sociedade também participe. Tá? Tudo bem, nós vivemos no Brasil uma democracia indireta. O Brasil não é nem uma Grécia, uma Atenas da antiguidade, 2.500 anos atrás, né, que os atenienses se reuniam numa praça pública, na Ágora, e votavam as leis e aprovavam. Agora, não, galera, não tem como reunir todos os brasileiros numa praça. Obviamente. Então, vigora uma democracia indireta. Nós elegemos nossos representantes que vão elaborar as leis por nós, entendeu? Que devem... tem uma linha de pensamento semelhante a quem vota neles, né? Lógico. Lamentavelmente, muitos brasileiros não lembram mais nem quem foi que votou na eleição passada, quanto mais ficar acompanhando como é que está a atuação parlamentar daquele que ele ajudou a eleger. Enfim, voltando para cá. Então, veja que o referendo é uma ferramenta do exercício da democracia direta, né? Porque você, né, que não somos parlamentares, mas é nos dado a oportunidade de votar, né? Se a gente concorda ou não. Como, por exemplo, recentemente, não faz muito tempo, né, houve um referendo no Brasil sobre o Estatuto do Desarmamento. O deputado Ratinho
debatido, né, discutido, toda essa questão. Mas espera aí, gente, vamos ouvir a sociedade. Então, houve um referendo, né? Então, as pessoas se dirigiam até o local de votação para dizer se concordavam ou não, né, com o novo estatuto, né, do desarmamento. Você está entendendo? Então, é um referendo, né? É um referendo popular. É uma forma de democracia direta. Isso acontece em países, em regimes democráticos. Olha só, num regime ditatorial, essa imagem que vocês estão vendo, um grupo de deputados. Eita, gente, cadê as deputadas? Deus, pelo amor de Deus. Não tem uma mulher. Tem uma lá atrás. Tem uma lá atrás que não sei nem se é deputada, porque já faz tanto tempo, ou se é uma funcionária da casa, mas me parece que é deputada. Mas olha só, Deus, é uma imagem invertida da sociedade. Nós temos mais mulheres. Deus não tem mulher, não tem negros, Deus. Né? Então, né? Homens brancos. Né? Então, veja que o Congresso é uma imagem invertida da sociedade. Eu vou até por curiosidade, vamos pesquisar. Vamos ver esse Congresso recém-eleito, quantos por cento de mulheres, quantos por cento de negros, né? Índios, né? Índios, tá? Parece que tem uma Índia, né? A Deusa está dizendo aqui que parece que teve uma deputada federal que se elegeu, entendeu? Então, o que alguns chamam de imagem, a imagem refletida, ela é uma imagem invertida na sociedade. Você não vê uma imagem real, porque se fosse uma imagem não fosse invertida, seria proporcional, né? Você tem o quê? Metade de mulheres, metade de deputados federais? Mas nós sabemos que não é assim, infelizmente, né? É uma imagem invertida. Então, me chamou a atenção, meu Deus, quando eu vi essa imagem, então cadê as mulheres deputadas constituintes, né? Cadê os negros? Cadê índios? Não tem, né? Enfim, então veja você, mas de qualquer maneira, estas criaturas foram eleitas. Pior na ditadura militar, não é não? Que a Constituição de 67 saiu da cabeça dos militares, ou de pessoas ligadas a eles, e eles mudavam a Constituição a seu bel prazer. Não tinha essa história, né, um projeto. Se alguém fosse falar nisso na época, General Médici, General Costa e Silva, olha, se o senhor quiser mudar a Constituição, é preciso o senhor dialogar com algum deputado que elabore um projeto de emenda constitucional. Ou então, general, se a questão for assim, muito polêmica, o senhor pode encaminhar um referendo para que a população, a sociedade vote. O que o general ia fazer? Ia só rir. Que conversa é essa? Referendo? Não, por quê? Projeto de emenda constitucional. Mas se eu posso aqui numa canetada resolver essa parada, né? Então veja que de qualquer forma, pessoal, a democracia ela é bem preferível a um regime ditatorial, não é certo? Ainda mais nós que temos triste memória dos 21 anos da ditadura militar. Tá certo? Então veja que é interessante analisar a história do nosso país sobre a luz das constituições, né? Como eu já falei no início da aula, o fato de nós termos tido 7, desde a independência até agora, né, e 6 só no período republicano, que reflete, é uma evidência da nossa instabilidade, é interessante como que nós podemos estudar a história do nosso país à luz das constituições, em relação à forma como elas foram elaboradas, se elas foram cumpridas ou descumpridas, né? Em relação aos interesses divergentes da sociedade, tá certo? Então, assim, é um parâmetro, é uma referência muito interessante para estudarmos a história do nosso país à luz dessas 7 constituições, tá certo? Bom, meus queridos, nós vamos fazer um breve intervalo agora, logo mais estaremos retornando para darmos sequência ao nosso estudo sobre a Constituição de 1988. Tá legal? Estou aguardando vocês.